A NBR 9050 é a norma mais cobrada em provas de arquitetura. E se você clicou nesse vídeo é porque certamente já sabe que em 2020 essa norma sofreu várias alterações, que já começam a impactar não somente no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, mas também nas provas de concursos. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos ver as principais mudanças trazidas pela norma e vamos ver aquilo que tem mais chance de cair na sua prova. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos ver as principais alterações ocorridas na NBR 9050 de 2020. Pois é, quando você achou que estava dominando a 9050, foram lá e mudaram tudo, né? Calma, não é bem assim, não mudaram tudo, mudaram várias coisas e nós vamos ver as principais delas a partir de agora. Mas isso não exime você de ler essa norma várias e várias vezes, porque ela é a base de qualquer prova de arquitetura que você for fazer a partir de agora. E o que eu quero fazer com você a partir de agora é mostrar os principais pontos que foram mudados, porque se mudou, a chance da banca querer colocar na sua prova é muito alta. Então vamos lá. Área para manobras de cadeira de rodas sem deslocamento. O que eu quero te mostrar aqui é a rotação em 180 graus. Vamos ver a imagem. Veja bem, como você pode ver nas imagens, as dimensões principais não mudaram, ou seja, o 1,20 por 1,5 continua. O que mudou foi esse segmento reto, que na norma antiga era 56 centímetros e agora passou a ser de 80 centímetros. Pessoal, quem estuda para concurso sabe que essas rotações de 90 graus, 180 graus e 360 graus despencam em prova. Então não tenha dúvida que essas imagens estarão nas suas próximas provas, então não demole. Você tem que decorar esse 80 centímetros porque ele vai cair na sua prova, isso é fato. Espaços confinados. Agora nós vamos falar do posicionamento e espaços para cadeira de rodas em áreas confinadas. Vamos ver o que mudou. Como vocês podem ver nas imagens, a norma de 2015 previa um círculo com 1,5 de diâmetro, que permitia a rotação completa em 360 graus. Agora não, agora nós temos um semicírculo de 1,20 por 1,5, que permite a rotação em 180 graus. Então é bom você ficar muito esperto com essa medida. Proteção contra queda ao longo de rotas acessíveis. Vamos ver como era o texto original lá da norma de 2015 e como ficou agora da norma de 2020. Vamos a ele. A norma de 2015 dizia o seguinte: devem ser previstas proteções laterais ao longo de rotas acessíveis para impedir que pessoas sofram ferimentos em decorrência de quedas. Agora, olha como ficou a redação do mesmo parágrafo na norma de 2020. Devem ser previstas proteções contra queda em áreas de circulação limitadas por superfícies laterais, planas ou inclinadas, com declives em relação ao plano de circulação e que tenham a altura do desnível igual ou acima de 18 centímetros. Pessoal, vamos entender o porquê que esse trecho da norma é tão importante. Nós estamos falando aqui de proteções laterais, que também são chamadas de guia de balizamento. Essas guias de balizamento são proteções instaladas ao longo da rota acessível sempre quando há a ocorrência de um desnível, para evitar acidentes. Então vamos entender o que mudou. A norma de 2015, ela previa que a guia de balizamento deveria ser instalada sempre quando houvesse um desnível, não importando a altura desse desnível. A partir de 1 centímetro você já teria obrigatoriedade de colocar a guia de balizamento. A NBR 9050 de 2020 veio mudando isso. Ela prevê que a guia de balizamento somente será instalada quando o desnível for superior a 18 centímetros. Mas o porquê dessa mudança? Com a norma antiga, o que acontecia muitas vezes é que você tinha um desnível de 2 ou 3 centímetros, que era quase imperceptível, e daí você era obrigado a instalar essa guia de balizamento. A guia de balizamento tem 15 centímetros de altura, então o que acontecia na prática era o seguinte: você deixava de ter um desnível de 2 centímetros para você ter um obstáculo de 17 centímetros. E isso, é claro, não funcionava muito bem, acabava ficando mais perigoso. Por isso a NBR 9050 de 2020 veio trazendo essa atualização dessa obrigatoriedade.
maçanetas, barras antipânicos e puxadores. Tivemos algumas atualizações importantes com relação a esse trecho da norma. Então vamos ver como era o texto original e como ele está agora. Os puxadores verticais para portas devem ter diâmetro entre 25 mm e 45 mm, com afastamento de no mínimo 40 mm entre o puxador e a superfície da porta. O puxador vertical deve ter comprimento mínimo de 30 centímetros. Devem ser instalados a uma altura que pode variar entre 80 a 1,10 do piso acabado. Agora vamos ver o que mudou. Os puxadores verticais para portas devem ter diâmetro entre 25 e 35 milímetros. Primeira informação que mudou, não é mais de 25 a 45, é 25 a 35. Com afastamento de no mínimo 40 milímetros entre o puxador e a superfície da porta. O puxador vertical deve ter comprimento mínimo de 30 centímetros, até aí tudo bem, mas olha o que a norma acrescentou. Afastado 10 centímetros do batente. E o restante é a mesma coisa, devem ser instalados a uma altura medida da metade do puxador até o piso acabado de 80 a 1,10. Nós vimos as mudanças ocorridas nos puxadores verticais e agora vamos para os puxadores horizontais. Vamos começar primeiro como era o texto original lá da norma de 2015. Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 e 45 milímetros, com afastamento de no mínimo 40 milímetros. Devem ser instalados a uma altura que pode variar entre 80 e 1,10 do piso acabado. E agora, com a NBR 9050 de 2020, o texto ficou assim. Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 e 35 milímetros, mais uma vez, o 45 mudou, agora foi alterado para 35 milímetros, com afastamento de no mínimo 40 milímetros entre o puxador e a superfície da porta. Essa informação foi acrescentada. Outra coisa que foi acrescentada, o puxador horizontal deve ter comprimento mínimo de 40 centímetros, afastado 10 centímetros do batente, do lado das dobradiças. E o restante do texto segue igual ao da NBR 9050 de 2015. Essas medidas que eu falei agora, 35 milímetros, afastadas 10 centímetros do batente, você precisa grifar no seu material e ler várias e várias vezes até fixar, porque certamente são essas medidas que a banca vai querer colocar na sua prova para te confundir, então fica ligado. Corrimãos e guarda-corpos. A altura dos corrimãos continua a mesma, aquela famosa altura de 92 e de 70 continua a mesma coisa, mas então o que mudou? Vamos acompanhar. A NBR de 2015 falava o seguinte: os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas em ambos os lados a 92 centímetros e a 70 centímetros do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau. Agora, olha o que a nova redação da norma nos diz. Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas em ambos os lados a 92 centímetros e a 70 centímetros do piso. Até aí, tudo igual. Agora, olha o que vem a seguir. Medidos da face superior até o bossel ou quina do degrau. Essa é uma mudança significante que merece a sua atenção. Então, grife isso no seu material, porque esse trecho da norma vive caindo em prova. Essas medidas de 92 e 70, que se você não decorou, decore, ela vive caindo em prova, então provavelmente esse pedaço que eles substituíram também vai cair, então grife. E continuando a falar dos corrimãos, nós tivemos mais uma alteração muito importante. A NBR 9050 de 2015 estabelecia que sempre que nós tivéssemos escadas ou rampas com largura superior a 2,40 metros, nós obrigatoriamente deveríamos ter corrimãos intermediários. Essa exigência ainda continua na NBR 9050 de 2020, porém, nós tivemos mais uma alternativa agora e não somente essa do corrimão intermediário. Então vamos ver o que mudou. Primeiro vamos ver o texto original e depois o texto de 2020. O texto original dizia o seguinte: quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40 metros, é necessária a instalação de, no mínimo, um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m. Vejam agora como ficou com a nova atualização. Em escadas e rampas com largura igual ou superior a 2,40 metros, a instalação de corrimãos deve atender no mínimo a uma das seguintes condições, salvo escadas e rampas contempladas em 6.4. A linha A,
corrimãos laterais contínuos em ambos os lados com duas alturas de 70 e 92 centímetros do piso. E a condição B é corrimão intermediário duplo e com duas alturas de 70 e 92 do piso, garantindo a largura mínima de passagem de 1,20 m. Vale destacar ainda a ênfase que a norma traz para que o corrimão seja duplo, porque na NBR antiga não existia essa previsão, pelo menos não expressamente. E aqui na de 2020 existe, então o corrimão tem que ser duplo. Degraus isolados. A versão da norma anterior já trazia como necessidade as barras de apoios horizontais e verticais para os degraus isolados. Porém, com a atualização da norma, nós continuamos com essa previsão das barras de apoios horizontais e verticais e ganhamos ainda mais um modelo, que são as barras de apoio inclinadas. Vamos ver então o texto original e depois a mudança. Quando se tratar de degrau isolado, basta uma barra de apoio horizontal ou vertical com comprimento mínimo de 30 centímetros e com seu eixo posicionado a 75 centímetros de altura do piso. E agora olha o que a norma 2020 nos diz. Quando se tratar de degrau isolado, com um único degrau, deve ser instalado um corrimão respeitando a 4.6.5, com comprimento mínimo de 30 centímetros, cujo ponto central esteja posicionado a 75 centímetros de altura, medido a partir do bossel ou da quina do degrau. Então nós podemos observar nessas imagens aqui que os 75 centímetros, primeiro, são medidos a partir da quina ou do bossel da escada, e você sempre vai pegar o eixo do corrimão, quando ele for inclinado ou quando ele for na vertical. É sempre do eixo, então não é da parte superior nem da parte inferior do corrimão, é do eixo. E ainda falando dos degraus isolados, a norma nos traz a situação com dois degraus isolados. Até então, a NBR 9050 de 2015 trazia a definição de escada, que é o conjunto de 3 ou mais degraus. Porém, ela não especificava muito bem o que a gente devia fazer com os degraus isolados, com 1 ou 2 degraus. A NBR 9050 de 2020 corrigiu isso e detalhou melhor a situação com 1 ou com 2 degraus isolados. Então, vamos ver o que o texto nos diz. Quando se tratar de degrau isolado com 2 degraus, os corrimãos devem ser instalados a 92 e a 70 centímetros do piso, medidos da face superior até o bossel ou quina do degrau, em ambos os lados com duas alturas conforme a figura 79. Se o vão for igual ou superior a 2,40, pode ser adotado um só corrimão intermediário com duas alturas, 92 e 70, medidos da face superior até o bossel ou quina do degrau. Os corrimãos devem prolongar-se por no mínimo 30 centímetros nas extremidades. Então vamos revisar. Se eu tiver um degrau isolado, eu uso uma barra de apoio que pode ser vertical, horizontal ou inclinada, a 75 centímetros contando da quina ou do bossel. Agora, se eu tiver 2 degraus isolados, aí a história muda um pouquinho. Eu não tenho mais então barras de apoio, eu tenho os corrimãos em duas alturas diferentes. Essas alturas nós já conhecemos porque não mudou, é 92 centímetros, 70 centímetros, beleza? Plataforma de elevação vertical. Outra mudança significativa que ocorreu na norma diz respeito à plataforma de elevação vertical. Vamos ver como era o texto antigo e como está o texto agora. A plataforma de percurso aberto só é usada em percurso de até 2 metros. Nos intervalos de 2 metros até 9 metros, somente com caixa enclausurada, percurso fechado. Agora, com a alteração da norma de 2020, ficou assim. A plataforma de percurso aberto só é usada em percurso até 2 metros, até aí tudo bem. Mas olha o que vem na sequência. Nos intervalos de 2 até 4 metros, somente com caixa enclausurada, percurso fechado. Repare que nós tivemos uma mudança muito importante que certamente não será ignorada pelas bancas. Na norma antiga, na norma de 2015, nós podíamos ter uma plataforma de elevação vertical aberta com percurso de até 2 metros de altura. Isso não mudou. Na de 2020 também continua podendo ter uma plataforma de elevação vertical aberta, um percurso de até 2 metros de altura. Mas o que mudou foi o seguinte: quando você tem um percurso acima de 2 metros de altura, de 2 metros a 9 metros de altura, na norma antiga,
você ainda podia ter uma plataforma de elevação vertical desde que essa tivessem as caixas fechadas. Agora não mais. Agora, essas plataformas de elevações verticais com caixas fechadas só são permitidas com percurso de 2 metros até 4 metros. Mas então o que acontece com os percursos acima de 4 metros de altura? Nós devemos então ter os elevadores e não mais as plataformas de elevação vertical. E antes da gente continuar, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo para que ele chegue a cada vez mais pessoas. E se ainda não for um inscrito do canal, eu te convido a se inscrever. Tem vídeo novo aqui toda quarta-feira e eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito na sua preparação. Vão livre de portas. Nós tivemos algumas mudanças nesse quesito, mas a mais importante delas, na verdade, não foi nenhuma mudança, foi um acréscimo. E é sobre ele que nós vamos ver agora. As portas, quando abertas, devem ter um vão livre maior ou igual a 80 centímetros de largura e 2,10 de altura. Isso não mudou, tá ok? O que eu quero que vocês prestem atenção de verdade é lá no finalzinho do texto. Admite-se menos 20 milímetros nas dimensões dos vãos livres. Preste muita atenção numa coisa. A norma agora admite uma tolerância na execução de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Repare que eu disse tolerância na execução e não tolerância no projeto. Isso significa que você vai continuar especificando nos seus projetos as portas com vão livre mínimo de 80 por 2,10. A norma é bem clara sobre isso. O vão livre mínimo de uma porta acessível continua sendo 80 por 2,10. O que a norma mudou e vem nos dizer é que em casos excepcionais ela vai tolerar na execução vãos livres com menos 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Isso não significa que você vai sair por aí especificando nos seus projetos portas com vão livre mínimo de 78 centímetros. Não, as suas portas continuarão tendo vão livre de 80 por 2,10, ok? Acesso de veículo ao lote. Houve uma correção nas imagens que se referiam ao acesso de veículo aos lotes, especificamente em uma imagem, que nós vamos ver agora. Repare que nós não temos a indicação de sobe ou desce nas inclinações das rampas. E agora, com a próxima imagem que nós vamos ver, que é a imagem da NBR 9050 de 2020, com a nova atualização, essa imagem ficou assim, com a representação gráfica adequada. Então agora nós temos o sentido de inclinação das rampas, que estava faltando na informação da NBR de 2015. Rebaixamento de calçadas. O rebaixamento de calçadas também sofreu alterações e nós vamos ver algumas delas a seguir. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%, no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais. A largura mínima do rebaixamento é de 1,5 metros. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação de no mínimo 1,20 metros da calçada. Agora vamos ver como ficou a nova redação. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres, até aí tudo bem. A inclinação deve ser preferencialmente menor que 5%, admitindo-se até 8,33%. Então aqui nós tivemos a primeira alteração. Agora ele deixa claro que preferencialmente deve-se colocar uma inclinação menor que 5%. Continuando, no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais. Até aí, ok. Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,5 metros, admitindo-se o mínimo de 1,20 metros. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação da calçada de no mínimo 1,20 metros. Essas informações são bem importantes, mas para mim, essa frase que aparece agora vai despencar em provas. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se a largura mínima de 90 centímetros. Mas que largura mínima é essa de 90 centímetros? É a faixa livre de circulação da calçada. Veja bem, a faixa livre de circulação da calçada continua sendo de no mínimo 1,20 metros. Isso não mudou. O que mudou é que agora a norma permite, em casos excepcionais e desde que justificados, que essa largura da faixa livre seja de 90 centímetros. Veja bem, a sua calçada continua tendo a obrigatoriedade de ter 1,20 metros de
passeio, de faixa livre de circulação. Porém, em casos excepcionais, você pode agora ter uma calçada com faixa livre de 90 centímetros, em casos excepcionais. É a exceção, não a regra. Piscinas. Chegamos no tópico que provavelmente foi o que mais sofreu alterações pela norma de 2020. Mas eu vou trazer aqui as principais alterações que provavelmente vão estar nas próximas provas de concurso. Então vamos à primeira. Como você pode ver agora, nós temos uma tabela. Essa tabela não existia nas versões anteriores da norma e agora passa a ser referência da norma e seus requisitos devem ser atendidos de acordo com cada situação. Outras mudanças significativas ocorreram no item 10.12 da norma. Então vamos fazer uma comparação de como era em 2015 e como ficou agora com a atualização de 2020. A norma de 2015 nos falava o seguinte: quando o acesso à água for feito por banco de transferência, este deve atender à figura 148 e aos seguintes requisitos: ter altura entre 40 e 48 centímetros, ter extensão de no mínimo 1,20 m e profundidade de 45 centímetros, ter barras para facilitar a transferência para a piscina. Quando forem instaladas duas barras, a distância entre elas deve ser de no mínimo 60 centímetros, garantir a área para aproximação e manobra, sendo que a área para transferência junto ao banco não pode interferir com a área de circulação, e o nível da água deve estar no máximo a 10 centímetros abaixo do nível do assento do banco. Agora, olha as alterações que a 9050 de 2020 nos trouxe. Quando o acesso à água for feito por banco de transferência, este deve atender à figura 149 e aos requisitos a seguir: ter altura entre 40 e 48, isso não mudou. Ter extensão de no mínimo 1,20 m e profundidade de 45, ok. Mas olha o acréscimo, e reentrância de 20 centímetros. Ter barras para facilitar a transferência para a piscina com distância entre elas de 1 a 1,10 m e não mais de 60 centímetros como a norma antiga nos dizia. Garantir a área para aproximação e manobra de 360 graus, isso não tinha na norma antiga, sendo que a área para transferência junto ao banco não pode interferir com a área de circulação. E garantir o nível da água no máximo de 10 centímetros abaixo do nível do assento do banco. Isso também não mudou. E as mudanças com relação às piscinas não param por aí. Existem várias outras, eu preciso trazer mais uma mudança para vocês, que é em relação ao degrau submerso. Algumas dessas medidas mudaram muito e você precisa ficar atento porque provavelmente será cobrado. Então vamos ver. A norma de 2015 trazia a seguinte informação: os degraus submersos devem ter o piso variando de 35 a 43 centímetros e espelho de no máximo 20 centímetros, além da instalação de corrimãos em cada degrau ou contínuo. E daí nós temos a imagem exemplificando o que o texto nos diz. Agora, com a NBR 9050 de 2020, nós temos o seguinte texto: quando o acesso à água for feito por escada, sua largura deve ser de 80 a 1 metro. E não mais de 60 centímetros, como a gente podia ver lá na figura 149. Os degraus submersos devem ter o piso variando de 35 a 46, não mais de 35 a 43. Espelho de no máximo 20 centímetros, além da instalação dos corrimãos nos dois lados em 3 alturas, conforme a figura 150. Repare que as piscinas sofreram muitas alterações. Eu passei algumas que eu considero as principais, mas tem várias outras, então é bom que você leia várias e várias vezes. E além das piscinas, um outro item também sofreu alterações, o CIA, Símbolo Internacional de Acesso. Então vamos ver qual foi a alteração que o Símbolo Internacional de Acesso sofreu agora na NBR de 2020. Os símbolos internacionais de acesso sofreram uma alteração, como vocês podem ver. Na imagem abaixo, a NBR de 2015 permitia a forma A e a forma B. Com a atualização da norma de 2020, a forma A foi excluída, mantendo-se a forma B e acrescentando-se a forma B a figura D, que é a figura de diagramação. Bom, pessoal, essas foram as principais mudanças ocorridas na NBR 9050 de 2020, que já começam a ser cobradas nas mais diversas provas de concursos de arquitetura Brasil afora. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas dos próximos vídeos e até o próximo vídeo!